Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre a melhor época para a gente fazer as podas no nosso pé de cajá-manganão e os tipos de poda que a gente vai fazendo ao longo do ano. No outono a gente não faz a poda, porque nessa época do ano as temperaturas já começam a ficar mais baixas e uma característica importante do cajá-manganão é que ele começa a perder as folhas quando as temperaturas caem. A gente percebe que no outono ele já começa a perder bastante folhas e quanto mais frio vai ficando, mais folhas ele vai perdendo, até chegar o inverno. Quando entra o inverno as temperaturas estão muito baixas e aí tem pé de cajá-manganão que perde praticamente todas as folhas. Já aconteceu com a gente, da gente ficar com o pezinho de cajá cheio de fruto, mas sem folha nenhuma. Olha esses daqui, como é que ficaram. Eles perderam todas as folhas. Os galhos começam a ficar amarelos, aí daqui a pouco cai um galinho, cai outro galinho, quando a gente vai ver ela perdeu praticamente todos os galhos. E acontece muito dos nossos amigos ficarem preocupados, né, achando que vão perder a mudinha, a plantinha deles. Mas não, isso é totalmente normal. Nos períodos de frio mais prolongados, o cajá tende a perder praticamente todas as folhas e uma curiosidade é que ele mantém os frutos. Então a planta fica toda pelada com um monte de frutinho ali ainda amadurecendo. Então no inverno a gente não poda e no outono também não. Saindo do inverno a gente entra na primavera e é a época que ele começa a brotar um monte de galinho novo. E é uma das épocas que ela fica mais bonita, porque fica com um monte de galinho saindo. E grande parte desses galhos que estão nascendo já começam a vir com brotação, então fica a coisa mais linda. A gente olha aquele monte de galinho saindo e a pontinha dele, se a gente prestar atenção, já vem com essas bolinhas aqui, que são os brotinhos que vão virar frutos. Só que nessa época a quantidade de galhos novos que nasce é tão grande que ela começa a botar um monte de galinho para dentro também. E isso é um problema, porque esses galhos que nascem para dentro acabam deixando a planta fechada, bate menos luz no interior dela, que deixa aquele local propício para praga. O cajá ele é muito atacado por cigarrinha, percevejo, que são pragas que gostam de ficar num local mais sombreado para poder ficar sugando a seiva da planta. Por isso a gente faz a poda de limpeza nela, que consiste em tirar todos esses galinhos que vão nascendo para dentro. A gente não deixa nenhum. E a gente não pode ficar com dó de tirar, porque ela fica linda, fica com a copa cheia, a cor dele quando ele está nascendo fica a coisa mais linda do mundo, mas esses galhos que nascem para dentro a gente não pode deixar de forma nenhuma. E no verão é onde a gente faz uma poda mais severa nela, que a gente chama de poda de produção, justamente porque ajuda muito na produção. Porque nessa época do ano, que vai estar muito quente, ela vai botar folha, fruto, brotinho numa velocidade incrível, o desenvolvimento vai ser muito rápido e ela vai ficar muito cheia. Então a gente vai tirar aqueles galhos que nascem para dentro, porque eles continuam nascendo para dentro, mesmo no verão, só que agora a gente vai tirar também alguns galhos que nascem para fora. Primeiro a gente vai procurar aqueles galhos que nascem cavalados um no outro. Se a gente procurar, vai ver que tem galhos muito próximos um do outro, com 1 centímetro, 2 centímetros de diferença só. E a gente percebeu que quando a gente deixa esses galhos se desenvolverem, um acaba produzindo, só que o outro não. Ou acaba produzindo muito pouco. Por isso é importante a gente tirar um para o outro poder se desenvolver bem. Além desses galhos que nascem muito próximos um do outro, a gente vai procurar tirar os galhos mais finos e os galinhos novos que vão nascendo, mas que nascem sem brotação e sem fruto. Porque o cajá ele não tem limite. Ele vai colocar galho novo, brotação, floração, ainda mais nessa época quente. E a gente percebeu que quando ele ficar muito lotado de galho, muito lotado de fruto, acaba que os frutos não se desenvolvem bem. Eles demoram muito mais para poder se desenvolver, demoram muito mais para poder amadurecer e não fica tão suculento, não fica tão saboroso. Fica um cajazinho miudinho, não fica tão maduro quando a gente colhe. Então, fazendo esse desbaste, ela não vai precisar dividir a energia dela com tantos galhos e frutos. Com isso a gente consegue manter uma carga boa de frutos, o desenvolvimento deles vai ser maior e a gente consegue deixá-la mais protegida do ataque de pragas e insetos, porque ela vai receber mais luz solar no interior da planta. Então se inscreva no canal, que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar.